Bom, agora a gente fala do frio que está fazendo desde a semana passada, com a queda da temperatura por conta da chegada desse inverno, que chegou chegando mesmo. A Casa do Caminho começou a campanha do agasalho desse ano. Quem vai explicar para a gente aí os detalhes dessas doações é Dalton Soares. Como é que faz, Dalton, para doar? Conta para a gente. É aquecer o coração, né? E aquecer as pessoas. Como essa família que está aqui, essa família que veio do bairro de Escada, hoje veio, pegou uma cesta básica, estava conversando com a senhora ali, ela me disse que recebeu colchas, né? Já que tá batendo aquele friozinho, bate aquele ventinho e aí fica mais chato para dormir. Vou conversar com a Cristiane, que explica para a gente que horário chegar e o que principalmente trazer aqui para doação para essa campanha do agasalho. Boa tarde a todos da TV Bahia. É uma enorme alegria estar aqui com vocês. Então, o horário das doações de segunda a sexta, das 8 às 18. Desculpe, os finais de semana também. Então, é de segunda a domingo, das 8 às 18. A gente vê aqui, são coxas, também mantas. Explica pra gente. Isso. Então, é um momento de frio. Então, tudo que vocês puderem mandar aqui para nossa casa, cobertor, manta, agasalho, meia, calça, até lençol, porque para o pessoal da rua é importante também, para se agasalhar nesse momento. A gente vê o cuidado que vocês têm até de embalar tudo isso, né? Vocês chegam, traz para cá, lavam. Isso. A gente faz a higienização do material e embala com, coloca a etiqueta, se feminino, se masculino, o tamanho, bem organizado para a população receber e poder fazer um bom uso de tudo que for ofertado a eles. Obrigado, viu, Cristiane? A gente está aqui no bairro de Sussuarana e é muito simples. Até a gente vai mostrar que o espaço é bem amplo. É só passar aqui nessa avenida principal, Sussuarana. Você entrou aqui, é rapidinho, tem um pátio bem grande em que as pessoas podem trazer, não tem muito contato, deixou, pode seguir rapidinho. E esse trabalho é importante para a gente aquecer o nosso coração e também essas famílias que precisam tanto disso, de amor e agasalho. Temperatura boa. Importante ajudar, né, Dalton? Amor e agasalho. Quem puder, então, faz sua parte, doa cobertor, capote, casaco. Obrigada, viu, Dalton? Parabéns aí pela iniciativa. Bom, então, se você quer ajudar, compartilhe, nos ajude, né? Precisamos contar com o apoio de todas e todas para essa ação de solidariedade, que é a nossa campanha do agasalho, e precisamos contar com essa parceria de todos e todas nesse período de frio. Você que está com aquela roupa guardada aí, viu, James? Aquele casaco que você não usa nunca. Cadê? Deixa eu ver aqui. Diogo Assunção, ô Sueli, aquele casaco que você não usa mais, aquele cobertor que fica guardado aí para quando a Bahia virar o Rio Grande do Sul. Doe. Aster, aquele casaco que você comprou da última viagem, que está lá pendurado, que você não está usando. Olha lá, hein? Quero ver você fazer essa doação aí, viu? Pessoal, estou brincando aqui, mas para lembrar a todos e todas da necessidade que as pessoas estão nesse período de grande dificuldade para a nossa sociedade, para todos nós, né? A gente fala de uma forma leve e suave para que a gente possa aquecer os nossos corações e nos lembrar que essa tarefa de ajudar coletivamente é de todos nós. Então, colabore com as ações sociais da Casa do Caminho, faça a sua doação. Se você não pode doar nem um agasalho, nem o alimento, nem uma roupa, nem um bem material objetivo que você possa levar lá, faça a sua doação em dinheiro. Se você não puder fazer nenhuma doação em dinheiro, porque também está passando por dificuldades, faça uma oração, eleve seu pensamento a Jesus para que juntos a gente possa superar esse período difícil que a nossa humanidade terrena está atravessando. Receba a nossa casa na sua casa, como eu disse, siga, curta, comente, compartilhe. Aliás, Genise, já deu o seu like na live de hoje do James Ney? Olha lá, hein? Ó, Genise está botando uma mensagem bacana aqui. Vamos aquecer o corpo e o coração de nossos irmãos em estado momentâneo de situação de rua, moradores de rua. A nossa querida Michele também está aqui. Boa noite, caminheiros. Paz e luz para todos. Boa noite, Caboclinha Michele. Bem-vindos e bem-vindas. Então, vamos agora à nossa mensagem da noite de hoje. Enquanto alguém estiver sendo acusado, mantente em silêncio.
Os acontecimentos, quando estouram, têm antecedentes que são ignorados pela maioria dos circunstantes. As coisas nem sempre são conforme se apresentam, mas consoantes são nos seus valores íntimos. Não faça coro com as acusações expostas. O delinquente e o infeliz pecador merecem, quando menos, comiseração e oportunidade de reeducação. Do livro Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, capítulo 40. Vamos à nossa prece de hoje. Divino amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome, nessa escola de aprendiz do teu evangelho. Sintoniza nossos corações e nossas mentes. Une-nos em irmandade com o nosso querido James Ney, de maneira que o fruto do seu estudo, da sua pesquisa, da sua dedicação à doutrina, assomado às luzes que vêm do alto e às nossas boas vibrações, possam conduzir-nos a uma viagem de aprendizagem, de crescimento e de transformação interior. Sê conosco, amado Mestre, neste instante e em todos os instantes de nossa vida, socorrendo-nos nas nossas limitações, amparando-nos nas nossas necessidades e dando-nos forças para juntos formarmos uma grande cadeia de união nesse momento de aprendizagem, de estudo e de reflexão. Sê conosco, amigo Jesus. Então, na noite de hoje, o nosso querido James Ney, que é um pesquisador, um estudioso da doutrina espírita, vai nos falar sobre Francisco, o Sol de Assis e sua jornada luminosa. James Ney, com votos de muita paz, o púlpito virtual da Casa do Caminho é seu. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que o Mestre Jesus ilumine a jornada de cada um de nós, a essa digníssima Casa do Caminho e a todos os nossos internautas nas redes sociais. Falar da trajetória luminosa de Francisco de Assis, pelos caminhos das suas pegadas, deixadas na antiga Umbria, é necessário retornar ao tempo da Galileia e da Palestina, quando o amor veio à Terra. Quando o amor veio à Terra, era a presença magnânima do Espírito mais perfeito que colocou as suas pegadas, iluminando o futuro da humanidade. Jesus, quando caminhava pelo mar de Genezaré e dialogava com os seus diletos futuros discípulos, dentre eles, o jovem notável João Evangelista. João Evangelista deveria ter aproximadamente entre 17 e 18 anos de idade, seria o mais novo dos apóstolos. E quando ele recebe o convite de Jesus, aquele homem enigmático de 1,70 m de altura, cabelos cor de ambar encaracolado, segundo as narrativas de Amélia Rodrigues. João Evangelista ficou encantado e foi à sua residência e comentou com seus pais, Salomé e Zebedeu, dizendo-lhe que um novo reino estava nascendo no seio da humanidade. Salomé e Zebedeu, os pais de João Evangelista e Tiago, foram até Jesus e lhe perguntou: Rabi, esse novo reino que você está construindo na terra, eu gostaria que o senhor colocasse os meus 2 filhos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Era
João Evangelista e Tiago, seu irmão. Mas com aquele olhar enigmático, vai narrar Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, que Jesus iria dizer a Salomé e a Zebedeu, será que eles irá beber do mesmo cálice que hei de beber? Porque para entrar no reino da casa de meu pai, haverá de ocorrer grandes renúncias, grandes transformações. E as histórias narram que daí em diante, Jesus iria implantar o grande projeto da Boa Nova para o futuro da humanidade. Quando o tempo começou a passar, Jesus foi crucificado e após a sua crucificação, a maioria dos discípulos foram perseguidos, crucificados, executados, mas entre os 12 apóstolos, somente João Evangelista sobreviveu. Seria ele, meus queridos irmãos, da Casa do Caminho. Seria o único que estaria ao lado de Maria de Nazaré no momento em que Jesus estava sendo crucificado, e Jesus daria um recado para a humanidade quando ele afirmou: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Jesus, olhando para o jovem João Evangelista, abraçado com Maria de Nazaré, iria lhe dizer: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Desse dia em diante, iria se iniciar um novo projeto milenar para aquele que iria se tornar futuramente o grande profeta, que iria escrever as grandes profecias do Evangelho. João Evangelista, agora já na senectude, beirando os 80 anos de idade, ele foi preso e levado para a ilha de Pátimos. E lá, na ilha de Pátimos, a mando do governo de César, 2 soldados romanos tomavam conta do velho ancião João Evangelista. E foi, meus queridos irmãos, que na ilha de Pátimos, João Evangelista iria receber as inspirações do altiplano, do mundo maior. Os espíritos iriam derramar mensagens para o futuro da humanidade. Seria na ilha de Pátimos que João Evangelista iria escrever as profecias. Narra alguns espíritos que, naquele momento, a comunidade dos espíritos do mundo maior se reuniam para assessorar João Evangelista, o último dos discípulos que ainda permanecia encarnado na Terra. Mas o governo de Roma era implacável com os discípulos, com os trabalhadores da Casa do Caminho. Quando João Evangelista já tinha essa idade, já existia a Casa do Caminho, a Casa dos Caminhoneiros, a Casa dos Trabalhadores, a casa que acolhia os necessitados de toda a ordem, tanto da Galiléia como da Palestina. Mas aqueles 2 soldados romanos receberam a ordem de executar João Evangelista. E João iria lhe dizer que cumpra a ordem. E eles, meus queridos irmãos, prepararam um tacho de azeite fervente e iria jogar João Evangelista dentro desse tacho. No momento em que João se encaminha para ser lançado dentro desse tacho de azeite, a mando de César, do governo romano,
E quando ele cai dentro do tacho, sabe o que ocorre? Um dos fenômenos prodigiosos da intercessão do mundo maior. João Evangelista não se queima. E ele sai no processo que hoje nós conhecemos como processo de levitação. Houve um campo gravitacional de luz que protegeu o corpo físico de João Evangelista e ele não foi atingido por aquele azeite fervente. Os 2 soldados romanos ficaram extasiados pelo fenômeno. E os 2 tinham em João Evangelista como santo, como profeta. E foi ali, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que se iniciaria uma nova jornada luminosa para João Evangelista. Um dos soldados romanos iria lhe dizer: João Evangelista, corte o cabelo. E eu peço a você que mude de nome. Você agora vai se chamar Francisco, Pai Francisco, e saia dessa região. Foi aí que João Evangelista iria assumir um novo nome que seria conhecido mais tarde na cidade de Éfeso como Pai Francisco. E ele vai morar, residir na cidade de Éfeso. E foi lá na cidade de Éfeso que Pai Francisco, João Evangelista, agora Pai Francisco, com outro nome, iria realizar verdadeiras curas. Curas essas, curando leprosos, pregando o Evangelho de Jesus, e naqueles últimos momentos da sua existência, já no final da sua vida, Pai Francisco, que é João Evangelista, iria deixar uma mensagem de amor incondicional para a igreja de Efésios, para a comunidade de Éfeso, que cresceu, multiplicou pela a multiplicação do amor que Pai Francisco dava, que era João Evangelista, que mudou o nome. Ele curou vários leprosos. Ele desencarna. Conforme nós sabemos que Jesus iria afirmar: hei de vos enviar um consolador prometido. E esses consoladores, ao longo desses últimos 2000 anos, vêm à Terra para iluminar as nossas consciências, a alma, a consciência do ser em trânsito pelo mundo físico. Mas iria ocorrer um momento significante na história da humanidade no século XII. Era por volta do dia 26 de setembro do ano de 1182. O espírito de João Evangelista se aproxima da psicosfera espiritual do continente europeu para ter uma reunião com os diretores espirituais, os mentores espirituais de cada país. Como, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos como guia espiritual do Brasil o anjo Ismael, o espírito Ismael, e narra o espírito de Miramês pela psicografia de João Nunes Maia, e que eu considero um médium primoroso que viveu na década de 80, na década de 70, na década de 60, iria produzir pérolas, entre elas o próprio livro Francisco de Assis, que conta a trajetória luminosa desta estrela gigantesca que mergulha no período das guerras da cruzada, ainda no mundo espiritual, e os diretores espirituais da França, da Espanha, da Alemanha, da Inglaterra,
da Grécia e Portugal se reúnem para modificar a psicosfera espiritual da região aonde iria reencarnar João Evangelista em uma nova família na região da Umbria, na Itália. E lá, quando o espírito João Evangelista, meus queridos irmãos, resolve planejar o seu processo reencarnatório em um dos momentos mais delicados que a humanidade atravessava, que era os grandes conflitos. Porque as pessoas matavam em nome de Deus. Era um período obscuro da humanidade. Seria necessário um fascículo de luz, uma partícula de luz se desprender das comunidades de espíritos eleitos, da estirpe de todos os apóstolos que agora se encontrava no mundo maior, guiando o destino da humanidade. E João Evangelista vai ter um encontro na calada da madrugada, em desdobramento espiritual, conforme todos nós sabemos. Ele vai ter um encontro com seus futuros pais, onde Pedro Bernardone e Maria Bernardone, fora do corpo físico, através da emancipação da alma, tem um encontro com João Evangelista. A mãe, Maria Bernardone, aceita de bom grado para receber aquela figura que ela não tinha consciência de que era João Evangelista, que reencarnaria na Umbria, na cidade de Assis, para mudar a rota, mudar o campo gravitacional do planeta Terra com seu espírito de humildade. Mas o pai, Pedro Bernardone, teve uma certa dificuldade em querer aceitar aquele profeta, mas, na sua consciência profunda, Pedro Bernardone iria dizer: eu tenho uma sensação que eu já lhe conheço. Foi aí que Pedro Bernardone, fora do corpo físico, dialogando com seu futuro filho que iria reencarnar, João Evangelista lhe revela: você conviveu comigo na ilha de Patmos. Os meus últimos momentos na Terra, eu lhe curei. Você era um leproso e eu tenho uma dívida de gratidão muito grande por você, e eu gostaria de pedir licença que ambos sejam os meus futuros pais e uma nova jornada luminosa que será de curto tempo na Terra. Quando o amor veio à Terra, mais uma vez, na presença agora de Francisco de Assis, que João Evangelista iria mergulhar no vaso físico no dia 26 de setembro do ano de 1182. O mundo estava em festa. E naquele momento em que Francisco de Assis inicia a sua grande jornada de amor, de gratidão, ele iria ter, vai narrando, nessa obra magistral, Francisco de Assis, psicografado pelo médium João Nunes Maia, pelo espírito miramês, que seria Francisco de Assis, certamente, a reencarnação de João Evangelista. Eu vou dar uma pausa e pedir licença a todos vocês, caros ouvintes. Eu nasci no ano de 1961. Portanto, agora no mês de julho, eu vou completar 60 anos. Eu me encontrava
na inauguração do memorial da Mansão do Caminho, alguns anos atrás. E logo quando inauguraram o memorial, tinha uma fotografia. E esta foto me chamou a atenção. Era uma foto do Divaldo Pereira Franco, realizando a palestra dos 100 anos do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1957. Portanto, 100 anos da publicação do Livro dos Espíritos, aquele jovem rapaz, cujo nome se chamava Divaldo Pereira Franco, realizava a palestra. Para minha surpresa, nesta foto, aparecia um rapaz, um jovem também, de 26 anos de idade, a mesma idade de Divaldo. Este rapaz, que estava na primeira fila, era o meu pai, o meu futuro pai, João Firmino. Eu me recordo que, ao meu lado, estava uma companheira diretora da Federação Espírita do Estado da Bahia, que nos acompanhava a este memorial. E ela me perguntou: James, você nasceu quando? 1961. E seu pai, em 1957, já era espírita? E eu disse: minha amiga, eu não sabia, para mim era surpresa. Eu fui pego de surpresa em saber que em 1957 o meu futuro pai já era espírita, já participava. Vejamos bem qual foi a pergunta, é a conexão que eu vou fazer com a reencarnação de João Evangelista, e que certamente é a experiência de cada um de vocês, de cada um de nós, vivenciamos esses fatos. E ela me disse: James, se você nasceu em 61, seu pai em 57 já estava assistindo às palestras de Divaldo, por onde você andava 4 anos antes de reencarnar? A minha resposta foi clara e objetiva. Ora, eu estava no mundo espiritual. Mas fazendo o quê, James? Você estava fazendo o quê? Com quem? E qual era a sua preparação? O que ela estava querendo me dizer? Que muito provável, em 1957, e isso acontece muito, que vocês nem imaginam, é bem provável que eu, ainda no mundo espiritual, eu já estava me veiculando aquele que seria o meu futuro genitor, o meu futuro pai, aprendendo ainda no mundo espiritual sobre espiritismo. Portanto, o que eu quis ilustrar com essa história é exatamente o que aconteceu com com João Evangelista ao reencarnar e que iria se tornar esse grande apóstolo. É o que acontece com cada um de nós, sem sombra de dúvidas. Cada um de nós temos uma trajetória espiritual antes da nossa reencarnação. Portanto, meus queridos irmãos, quando aquele jovem rapaz iria ter o seu primeiro embate, o embate do mundo de César com o mundo de Deus, porque Jesus iria afirmar: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Francisco de Assis estava na Terra para dar continuidade ao projeto da Boa Nova na Terra, que estava se perdendo com as cruzadas, com o Papa Inocêncio, porque depois ele iria ter um alto encontro com o Papa Inocêncio. Francisco de Assis não aceita os bens materiais da terra. Ele nasceu em uma família abastada. Seu pai era um grande comerciante da região da Umbria, e ele se desprende, como Agostinho de Hipona se desprendeu, como Irmã Dulce se desprendeu, como Teresa d'Ávila se desprendeu, como tantos outros místicos iria se desprender, João da Cruz, almas que se desprende, Yogananda,
Buda, Mahatma Gandhi, almas generosas que se desprende dos bens do mundo de César para construir um reinado de luz no seu mundo íntimo. E Francisco de Assis, ele estava tendo esta grande jornada. Ele iria desencarnar aos 44 anos, no ano de 1226, em outubro do ano de 1226. Mas durante a sua estadia na Terra, Francisco de Assis iria deixar um grande legado. O maior legado que Francisco deixaria era o legado do desprendimento, da amorosidade, da compaixão, do entendimento. Mas aquele jovem inquieto foi convidado para participar de uma das guerras dos cruzados. E ele foi para o fronte de guerra com os seus amigos. Porque até então, aquele jovem Francisco de Assis gostava de estar com os amigos nas tabernas da cidade de Assis, nas vielas, naquelas ruas apertadas. Mas havia uma inquietação no mundo íntimo de Francisco, que algo lhe dizia que a vida dele não seria pautada nos valores do mundo material, mas sim nos valores espirituais, porque ali estava reencarnado uma das consciências holísticas mais avançadas que se tem notícias, que era o espírito de João Evangelista. E naquele momento ele vai para a guerra, mas não tira a vida de ninguém. Ele é encarcerado, é preso junto com os seus amigos. E quando ele retorna ao seu lar, ele entra naquilo que Jung e Freud e a psicologia transpessoal vai falar, as nossas inquietações íntimas, o vazio existencial, as nossas crises íntimas, as nossas inquietações. Quando nós estamos inquietos com nós mesmos, significa que algo está reverberando, revolucionando no nosso mundo íntimo. Quando nós falamos de que aspiramos um mundo de regeneração, esse mundo de regeneração se inicia com a nossa mudança íntima, a regeneração íntima, essa revolução, como vai dizer o monge Anser Grum, ao escrever o livro O Amor como Revolução. E era exatamente essa grande revolução que Francisco de Assis estava apresentando para o Papa Inocêncio III, diante do Vaticano, diante das autoridades eclesiásticas da época. Eles ficaram abismados. Um grupo de jovens esfarrapados, sujos, descalços, caminhando, vai até o Papa e fala do Evangelho do Cristo de forma profunda, porque era a reencarnação do Espírito João Evangelista na personalidade, numa nova persona, Francisco de Assis, advertindo o Papa Inocêncio de que ele deveria dar um novo roteiro, construir uma nova bússola para a Igreja, para que a Igreja não viesse a sofrer consequências, como de fato iria ocorrer futuramente. Portanto, meus queridos irmãos, a história de Francisco de Assis, nesses 44 anos de vida, foi uma trajetória luminosa, por onde Francisco de Assis passava. Ele dialogava com o irmão Sol, com o irmão Lua, com o irmão Lobo. Ele foi, sem sombra de dúvida, o primeiro ecologista da história da humanidade. Ele e Jesus. Jesus na Galileia e Francisco de Assis na Idade Média.
quando Francisco de Assis abria o seu verbo divino para orar, entrar em meditação profunda, ele exatamente praticava e exercia as lembranças da época que ele viveu na personalidade de João Evangelista, na ilha de Patmos, que ele entrava em um estado de nirvana profundo, como vai dizer a cultura indiana. E Francisco de Assis, muitas das vezes, era observado pelos seus companheiros, o Frei Leão, o próprio Miramês, que psicografa o espírito que utiliza o João Nunes Maia, foi um dos franciscanos. Depois, Francisco de Assis abre o teu coração para receber aquela jovem moça que também viveu no tempo de Jesus, na personalidade de Joana de Cusa, agora como Clara de Assis. Era o novo sol que iluminava os dias daqueles franciscanos. Francisco de Assis teve uma sintonia espiritual profunda com Clara de Assis. E a cidade de Assis iria passar por um grande processo de revolução total, porque o sol de Assis estava iluminando um período delicado da humanidade, mas, como cada um de nós, temos o início na Terra e um fim na Terra, do corpo físico. Eu estou James, mas eu não sou James. Eu estou no corpo físico e que amanhã eu deixarei esta veste física para retornar à minha pátria espiritual. Era o ano de 1226. Francisco retorna à pátria espiritual. Clara de Assis retorna à pátria espiritual. Aqueles franciscanos retornam à pátria espiritual. E eu perguntaria, e nós? Por onde andávamos? Na época da Umbria? Porque o Brasil só tem 500 anos. Mas mais de 500 anos atrás, já tivemos sucessivas reencarnações. Por onde nós andávamos? Pelas pegadas do sol de Assis? Ou será que nós estávamos numa posição de fariseus? Mas Francisco de Assis, como Jesus, conhecendo as nossas deficiências morais, iria fazer um novo projeto para o futuro do Evangelho do Cristo na Terra, quando Jesus, 400 anos antes do descobrimento do Brasil, o governador espiritual da Terra, Jesus, junto com Elio, junto com os diretores espirituais do planeta Terra, e o Rabi pergunta: aonde poderemos transplantar o Evangelho do Cristo, o meu Evangelho, para outras terras, porque a semente que eu coloquei na terra foi jogado as pérolas aos porcos, porque as pérolas é o Evangelho. E naquela época jogaram o Evangelho para os porcos. Então era necessário transplantar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a uma nova terra, e essa terra seria o Brasil. Narra Humberto de Campos, do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É claro que não vai aparecer o nome de Francisco de Assis, mas por uma lógica, esses arautos, esses apóstolos, inclusive o próprio Francisco de Assis, vai participar deste grande projeto para a edificação do Evangelho do Cristo em um novo continente, que seria a Terra do Cruzeiro. E que certamente a impressão que eu tenho, meus queridos irmãos, que Jesus, antes da descoberta do Brasil,
ele veio com essas entidades espirituais visitar o território brasileiro. E a impressão que eu tenho é uma hipótese nossa de que ele esteve visitando Porto Seguro com aquelas grandes falanges, inclusive Francisco de Assis, aonde toda uma história de novas descobertas através de Henrique de Sagres, através das descobertas do novo continente, as novas rotas de navegação, teria a intuição, a inspiração desses grandes avatares espirituais. Portanto, Francisco de Assis, essa trajetória luminosa, iria participar direta e indiretamente da implantação do Consolador prometido em terras francesas, europeias, e especialmente em terras brasileiras, principalmente no estado da Bahia, quando, por volta do ano de 1959, 1960, o nosso querido Divaldo recebe uma mensagem de Joana de Ângeles, identificando, dizendo a Divaldo que ela era a Joana de Cusa, a Clara de Assis, a Sor Juana de la Cruz, que viveu no México. E ele iria tomar conhecimento, porque cada um de nós, como a Casa do Caminho, em 2018, quando eu cheguei na Casa do Caminho, eu tive uma conversa com um dos nossos companheiros, e eu dizia, a Casa do Caminho, esse nome tem peso, há uma grande egrégora espiritual nesta região onde está cravado o campo gravitacional da Casa do Caminho. Há outras casas do caminho, há uma extensão da Casa do Caminho, a Casa do Caminho do plano espiritual, o Centro Espírita Caminho da Redenção no plano espiritual. E muitos de nós que nos tornamos espíritas, estamos nos candidatando a ser espírita, fazemos parte desta grande rede de conexão dessas cidades espirituais. E Francisco de Assis, no último livro que o Manuel Filomeno de Miranda iria psicografar através de Divaldo do Médio, Amanhecer de uma Nova Era. Este amanhecer de uma nova era, nos últimos capítulos desta obra, ele, o Só de Assis, na sua jornada luminosa, abre o seu verbo e é registrado pelas canetas espirituais do repórter mediúnico Manuel Filomeno de Miranda, tem um encontro com Francisco de Assis. E Francisco de Assis iria revelar no amanhecer de uma nova era. E nós estamos mergulhados neste grande projeto de um amanhecer de uma nova era que se inicia na inteireza do nosso mundo íntimo. E é lá que Francisco revela que ele, junto com Joana de Ângeles, ambos são os diretores espirituais da colônia espiritual Redenção, uma grande colônia espiritual do mesmo nível de nosso lar, que fica entre Salvador e Alagoinhas, pegando uma parte de Lauro de Freitas até Alagoinhas, segundo os relatos de alguns médios, e que esta grande colônia espiritual Redenção foi construída pelo Só de Assis, para nos recebermos, a todos nós, que vivíamos equivocados no tempo de Jesus. E no período em que Francisco de Assis viveu, muitos de nós
ainda vivia na opulência da riqueza e não se desprendeu para caminhar como Francisco caminhou, porque naquela época nós ainda não estávamos psicologicamente e espiritualmente amadurecidos para viver o espírito franciscano, mas era necessário Francisco agora no mundo espiritual nos envolvermos com seu canto, coração de Francisco de Assis, e revelar para a humanidade, especialmente para os espíritas, que nós estamos constantemente envolvidos pelo Sor de Assis, por essa jornada luminosa dessa grande trajetória, meus queridos irmãos. Eu encerraria com algumas frases de Buda e de André Luiz. Buda iria afirmar, o Siddhartha Gautama, somos o que pensamos. Com pensamento, construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. Portanto, nós somos os construtores das nossas próprias trajetórias luminosas. E o Sor de Assis está aí estendendo as suas mãos como roteiro seguro para o nosso empreendimento enquanto espírito encarnado na Terra, porque todos nós estamos fadados à perfeição, estamos fadados a nos tornarmos seres de luzes. E André Luiz, no livro Meu Amigo Piau, Conduta Espírita, André Luiz vai dizer uma frase que é uma pérola. Os espíritas são os milionários da felicidade. Portanto, meus queridos irmãos da Casa do Caminho, a Casa do Caminho é uma grande pérola, é um grande diamante, desenvolvendo as suas ações sociais, como a gente viu, através de uma emissora de TV. A Casa do Caminho está naquele espírito franciscano, porque quando Francisco construiu a sua igreja, pedra sobre pedra, o que mais Francisco fazia era recolher agasalhos para agasalhar o frio gélido, que era 10 graus abaixo de zero naquela época. E André Luiz, como eu dizia, os espíritas são, meus companheiros da Casa do Caminho, os espíritas são os milionários da felicidade. E por que que nós somos os milionários da felicidade? Afirmava o espírito André Luiz. Somos milionários da felicidade porque detemos o conhecimento transcendental da vida, a imortalidade da alma. O Espiritismo é esta grande pérola, este grande diamante que é o Evangelho redivivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Sor de Assis carregou com muito carinho este grande diamante que era o seu Evangelho, como rota segura para o mundo em regeneração. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe. Que assim seja. Excelente explanação, James. Muitas pessoas aqui parabenizando. Deus te abençoe. Alvalice, gratidão, James, explanação maravilhosa. Jesus Cristo, obrigado. Sempre. Paula Bispo, boa noite, gratidão. Edna, parabéns, James Ney. Ok, Edna, obrigado. Também batendo palmas para você. Genise Ferreira, mandando aqui um monte de coraçõezinhos para você, tá vendo? Que bom. Excelente explanação. Obrigado. Acho que
muito enriquecedora para todos nós. Evaldo, James e Piau, não tenho palavras para expressar tamanha gratidão pelos ensinamentos. Gratidão à Casa do Caminho. Nós que agradecemos você, nosso caro Evaldo, nosso querido Magari. Tenho acompanhado você no Instagram, vi sua última postagem lá com aquela poesia do agasalho. Pena que eu não sei declamar de cor, mas se você tiver tempo, escreva aí que eu leio aqui, antes do final. Então, Elson Silva, excelente. Vilma também, muito bons ensinamentos, James. Realmente, a palestra nos leva a uma importante reflexão sobre essa figura maravilhosa. James nos falou hoje, Francisco, Sol de Assis, na sua jornada luminosa, nos enriquecendo bastante. Se você gostou dessa palestra, siga, curte, comente, compartilhe, manda para as pessoas do seu grupo do WhatsApp, compartilhe essa palestra, como a nossa querida Márcia está dizendo aqui, ó, gratidão pela excelente explanação, Janaína Silva também, parabenizando você, Cristiane. Quero, nesse momento, convidar aqui, ó, Diogo, nosso querido Diogo Assunção, James, linda palestra. Meu amigo Diogo. Diogo é do grupo de estudos A Gênese. Tem muitos companheiros que estão nos assistindo, que é do grupo A Gênese. Eu convido a todos, sexta-feira, 18h30. Continuaremos no nosso estudo A Gênese, provavelmente no segundo semestre, lá para o final de agosto, vamos iniciar com um novo grupo de estudos da Gênese. Eu já conversei com a Ana Tereza e vamos começar com uma nova turma, ou quem desejar estudar a Gênese, estaremos começando com uma turma provavelmente na segunda quinzena de agosto. Muito bem, ó. Você estava muito iluminado na noite de hoje e nos deu um grande presente de reflexão, de amor, de luz e transformação pela figura de Francisco de Assis, nos dias da Lúcia Margarida. Então, como eu estava dizendo, quero convidar os nossos irmãos passistas pela caridade, quero fazer uma referência aos nomes que já foram colocados aqui ao longo do nosso chat, ao longo da palestra. Temos companheiros e companheiras anotando esses nomes para que possam ser colocados no nosso livro de prece. E quero convidar a todos e todas, nesse clima de reflexão que o James nos trouxe nessa noite, para formarmos uma grande corrente de oração pela paz em nossos corações, pela paz no mundo, por uma consciência mais ecológica de todos nós e para que juntos possamos vibrar pela cura dos nossos males físicos e espirituais, para que cada um de nós possa sair daqui ainda mais fortalecido, além das palavras que o Jaime nos trouxe, pelo paz. Vamos ao paz. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta. E a mão amiga para sempre acalentar, porta aberta. Ó luz da luz do céu, derrama sobre nós o teu amor. Ó luz da luz do céu, inspira-nos nesta caminhada, que cada passo seja dado em direção do que ensinou o amável peregrino, e cada gesto iluminado pelo amor auxilie, todos sejam bem-vindos. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui
Divino amigo Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, com os corações em festa. Nós agradecemos ao nosso palestrante por nos ajudar a dar um passo à frente na nossa trajetória de aprendizagem rumo à nossa transformação pessoal e espiritual. Que Jesus possa te iluminar, caro amigo, na sua trajetória, na sua caminhada, semeando luz por onde passar. E que cada um de nós, ao sairmos daqui, possamos estar fortalecidos para enfrentarmos os desafios colocados diante de nós e sermos sempre instrumentos da paz, do amor, da misericórdia e do perdão, pois é dando que se recebe, perdoando que somos perdoados e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Muita paz para todos e para todas. Mais uma vez, meu caro Jamisney, obrigado pela sua gentil presença. Eu que agradeço. Diogo está dizendo aqui que você é sempre muito inspirado e que hoje você estava mais iluminado do que nunca para nos trazer essas luzes do seu conhecimento. Eu que agradeço, meu irmão. Um beijo para todos e todas. Até sábado, na nossa palestra, 16 horas. Grande abraço. Jamisney, peço que você permaneça conosco um pouquinho aqui enquanto a gente encerra a transmissão. A todos e todas, muita paz, agasalhem-se, distribuam agasalhos e vamos ajudar a quem mais precisa nesse momento de dificuldade. Boa noite, pessoal!